Boa tarde, senhores e senhoras, amigos e amigas. Mais um Papo em Casa, sábado, 4 da tarde, já nos acostumamos. Bater ponto aqui no Papo em Casa é o programa do fim de semana, não é verdade? E pessoal, nós estamos aí à beira dos festejos juninos, às vésperas do São João, né? E hoje tínhamos que falar sobre cultura, aproveitar o embalo aí da saudade do São João para falar um pouquinho da cultura e dizer a vocês que essa é a 15ª edição do Papo em Casa, hein? São mais de 2 meses, quase 3 meses aí, batendo papo todo sábado e toda terça-feira, com algumas exceções, até porque o nosso calendário está ficando corrido aí, né? Muitas sugestões de vocês, eu queria até agradecer pela contribuição, eu sempre no início dos vídeos tenho agradecido pela contribuição constante dos alunos, dos amigos, daqueles que passaram a ser nossos seguidores por conta do Papo em Casa e que passou a conversar um pouquinho mais com a gente aqui pelo inbox. Não nos conhecemos pessoalmente pelas impossibilidades do momento, mas por aqui temos conversado, temos feito aqui um ambiente democrático de muitas discussões, né? E hoje, pessoal, nós temos um convidado interessantíssimo, uma pessoa que vai trazer para a gente aqui a experiência que já tem, tanto no setor público, né, quanto no setor também cultural, artístico, pela herança familiar que carrega e pelo desempenho pessoal, tal como profissional na área. É o João Suassuna, que já está aqui conosco, e eu vou chamá-lo aqui para que a gente divida a câmera. Aqui, peraí, rapidinho, a câmera, desculpem. Deixa eu ver se eu consigo aqui para João entrar aqui conosco. Já estou vendo alguns alunos aí, ó, Pedro, Jamerson, Tayane, Ricardo, Camila. Ô Camila, Camila fala direto de Arco Verde. Gilvan, Pesqueira, um abraço. Olha aí nosso amigo João. Como é que vai, meu amigo? Boa tarde. Tá me Boa ouvindo? tarde, Tá me Felipe. vendo bem, não? Tô vendo você bem. Tá me escutando bem também? Tô lhe vendo bem e lhe escutando bem. Isso é que importa, né? Boa. Queria, Obrigado aí pelo... Queria lhe agradecer, João, pela disponibilidade, por estar aqui conosco. João, desde o começo, desde o convite que a gente fez inicial, ele topou, né, para vir tratar aqui de um tema que é a cultura. Eu vinha dizendo, João, aqui ao pessoal, que nessas vésperas de São João a gente sempre reflete um pouco mais, não só sobre os festejos, que já é tradição nossa, mas sobre a condição da cultura, né? O cenário artístico-cultural que a gente está vivendo, os impactos do mundo econômico e político nesse cenário que sempre foi muito relegado, né? E que tem sido relegado agora, desde a extinção, acredito eu, do Ministério da Cultura, mas nesses anos agora recentes, especificamente com o governo que está aí, né, a gente tem sentido esse cenário abalado. Então a gente tem um terreno aí importante para tratar. Você que é uma pessoa que também já esteve no serviço público, carrega aí uma herança familiar na cultura importantíssima, né? Tem competência por onde passou, tem um trabalho reconhecido aí, né? Divulgado nas redes muito bem, né? E a admiração nossa por Ariano é uma admiração que todo pernambucano tem. Eu costumo dizer que todo pernambucano tem uma história sobre Ariano, né? Com Ariano ou sobre Ariano, né? Por mais que não tenha conhecido pessoalmente, mas sempre verdade. tem uma história, né, sobre ele. E eu me recordo, João, de dois fatos na vida que me fizeram, que me marcaram relacionados ao grande Ariano. Um deles foi que há uns 8, 10 anos atrás estava eu, não me recordo bem se era no aeroporto de Brasília ou São Paulo, e ele tinha aquela história de que não gostava de andar de avião, né? E eu estava na sala ali no saguão, aguardando, no portão de embarque, na verdade, aguardando, e aí eu vi uma pessoa ao meu lado dizer, rapaz, tem um senhor deitado no chão ali, esperando o avião chegar. Pois era Ariano deitado, com a bolsa dele na cabeça, esperando a hora para poder passar do portão. Aquilo me marcou, disse, mas rapaz, olha para ali onde ele está. Deitado, aguardando chegar, deve ser para amenizar o medo do avião que está para chegar.
né? E outra oportunidade foi, eu fiz o mestrado em Lisboa e, ao concluir o período lá, eu fui fazer o meu último encontro com o orientador, o professor Jorge Miranda, que é constitucionalista, né? Fui constituinte também em Portugal. E aí eu disse, não, eu vou levar para ele um presente, algum livro da literatura local, porque a gente presentear um professor de direito com um livro de direito é meio mais do que o mesmo, né? Então eu levei um livro de Ariano, que era Pedra do Rio, se eu não me engano, que uma edição recente, que eles tinham relançado, não me recordo qual era a editora. Nova Fronteira. Nova Fronteira, não era isso? E aí eu presenteei o professor. Mas não imaginei a alegria que ele teve, porque ele já tinha lido O Alto da Compadecida, era português e já acompanhava a literatura de Ariano aqui há muito tempo. E ele ficou muito feliz com aquilo. Olha, nós temos que tomar um café agora, vamos conversar sobre Ariano e tal. Então aquilo me marcou bastante. E por isso é um prazer grande tê-lo aqui e relembrar Ariano, que fez agora aniversário essa semana, né? Faria, aí foi dia 16, se eu não me engano, ou 17, o aniversário do grande Ariano, né? Então, prazer grande tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, Felipe. Muito feliz com esse teu convite. Eu tenho acompanhado esse teu projeto. Na verdade, já estava acompanhando antes de ser convidado. E aí foi até uma surpresa, uma grata surpresa, quando você me mandou uma mensagem pelo direct do Instagram. Depois a gente trocou o telefone para fazer parte desse seu projeto live também, porque eu estou com um projeto live também, não é? E eu acho que é interessante, porque o meu projeto se chama Amanhã Será Outro Dia. Eu, apesar, claro, pela minha formação, pela minha militância, a gente tem identificação com algumas áreas a mais. Esse projeto tem me oportunizado dialogar com pessoas dos mais variados ramos profissionais. E eu estava acompanhando o Papo em Casa, como você chama, porque eu sou advogado também por formação, né? Sou formado em Direito e formado em História. E eu vi, você disse agora que essa é a 15ª live que você está fazendo. Essa minha está se tornando a 15ª. E você passou a fazer 2 dias, não foi? Terça e sábado. E sábados, exatamente. E eu comecei a acompanhar a sua exatamente para ver quais eram as discussões jurídicas que você estava fazendo, por ser uma das minhas formações profissionais. Vi, inclusive, que você fez com o Rodrigo. Rodrigo estudou comigo, não é? Rodrigo hoje é professor, trabalha no Juizado também, mas a gente estudou junto no colégio, estamos juntos na faculdade e hoje ele é professor. Rodrigo Duarte, grande professor. Rodrigo Duarte, professor universitário. Então, assim, essa pandemia, ela traz a gente vários aprendizados, né? Um momento extremamente difícil. Estou vendo até Fábio aí, meu querido amigo Fabinho, né, do Transforma Brasil, do Novo Jeito. Tá fazendo um trabalho bonito aí online. Eu tenho pensado muito, assim, é um momento difícil, mas como eu gosto de citar muito Albert Camus, já que o tema é cultura, Camus escreveu e publicou em 1947 uma obra que eu acho que vale a pena ler, reler, revisitar, que é A Peste. Ele escreveu durante o transcurso da Segunda Guerra Mundial, né? Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Ele veio publicar em 1947. E ele dizia que essas guerras, essas epidemias, no caso que a gente está vendo agora uma pandemia, elas vêm para desgraça e aprendizado dos homens. A gente sabe que a gente tem que se precaver, tem vidas sendo perdidas. Eu estou tomando cuidado, por exemplo, eu aqui estou na área externa da minha casa, por isso que o vento está batendo, porque fim de semana eu venho para cá, para casa de campo, para poder me refugiar um pouco também, durante a semana trabalhando, mas de forma adaptativa, de home office. A gente sabe, não pode tapar o sol com a peneira, é um momento muito difícil, mas o que é que a gente pode tirar de aprendizado também? Eu acho que essa troca de informação, essa troca de conhecimento, o espírito de solidariedade que eu estou vendo que cada vez mais aumentou. O brasileiro é conhecido como um povo do bem, festivo, alegre, e esse espírito solidário parecia que o pessoal estava deixando em segundo plano, só queria ver os problemas do Brasil, as dificuldades que existem muitas. Mas uma cegueira, né? Exatamente. Então, a gente tirar esse aprendizado de uma sociedade menos individualista, uma sociedade mais solidária, mais humana, mais sustentável, mais colaborativa. Então, fico feliz demais com esse convite. Você citou o meu avô Ariano, realmente ele ele fez, está fazendo, porque ele está vivo, né, por tudo que escreveu, por tudo que construiu, por tudo que deixou para a gente. Eu costumo dizer que ele não faleceu, ele se encantou. Então ele nasceu em 16 de junho de 1927. Né, então
dia 16, agora terça-feira, 93 anos de Ariano. E como eu digo, muita gente tem mestres que se inspira, eu tenho vários, mas eu tive a sorte de um desses mestres ser uma pessoa que eu tive dentro de casa. Dentro de casa. Então claro, eu tenho minha individualidade, eu tenho minhas características, eu não sou igual ao meu avô Ariano, nem pretendo ser, mas claro que ele é um mestre que me inspira, é um fio condutor da minha vida. Então a chama de Ariano é imortal, está acesa, está animando e iluminando a todos nós. É verdade, é verdade. A gente sente isso. O sobrenome, eu conversei isso com o João aqui essa semana, o João Campos, é uma responsabilidade. Né? Você, por mais que tenha sua trajetória, nós todos, né, tenhamos nossas trajetórias, mas o sobrenome é uma responsabilidade, é o que você vai continuar, né? Mais na frente, é o que você vai trazer de novo em relação àquilo que foi construído, um legado que foi construído. Isso é inevitável. Eu acho engraçado, porque como meu avô, é engraçado porque quem é da área cultural, no caso ele escritor, muitas pessoas vão ao escritor por causa da obra. Aí terminam que conhecem a pessoa e se decepcionam. Pô, não queria ter conhecido, era melhor só ter lido a obra. Isso já aconteceu comigo. Eu era fã de um determinado autor. Quando eu tive a oportunidade de ir para uma palestra dele, que eu tinha a maior vontade de ir, não é aqui do estado de Pernambuco, mas eu tenho a oportunidade de ir lá. Quando eu conheci esse rapaz, ficou aquele quesinho de decepção. Sim, mas eu acho engraçado que no caso do meu avô, pelas duas formas, as pessoas tendem a gostar dele, a admirar. Tanto pela obra, quem gostou do Auto da Compadecida, da Pedra do Reino, que você apresentou o seu professor, conheceu a obra, foi conhecer Ariano, gostou de Ariano. Ou ao contrário, gente que não teve acesso à obra dele, o que ele escreveu, mas viu uma aula espetáculo, uma palestra, um vídeo no YouTube, aí por causa disso diz, rapaz, gostei do que esse cara falou, vai ali conhecer a obra e comprar a obra dele. Então, assim, muita gente chega para mim, por ele ter se tornado essa pessoa pública, conhecida, aí você falava com o seu avô, mas seu avô disse, olha, se você teve a sorte de ser o avô vivo, você falava com ele, claro, meu avô é meu avô, feito meu pai e minha mãe disse para mim também, meu avô é meu avô. Então, antes de ser Ariano Suassuna, escritor, defensor da cultura do povo brasileiro, é o Ariano Suassuna pai, o Ariano Suassuna tio, o Ariano Suassuna avô, o Ariano Suassuna cidadão. Não é? Então, assim, eu nunca levei como um peso, claro, a responsabilidade é a palavra apropriada. Como você disse, a responsabilidade sim, porque é de nós todos, seja Suassuna, Ferreira Lima, Bezerra, etc., os sobrenomes que existem, mas não peso, mas assim uma felicidade, uma gratidão imensa. Mandar um abraço para a Tereza, a gente está falando de cultura, a Tereza está com um projeto também bem legal de live, é professora, né, de literatura, de redação, está fazendo um projeto novo também aí que eu vi que ela lançou relacionado a essa bagagem cultural. Um abraço, Tereza. Bom ter você aqui também. Mas a live é sua, Felipe. O que é que manda? Pode perguntar. Rapaz, vamos lá, vamos conversar. Tem muita gente aí, alunos, professores, que querem aí conversar um pouquinho. E cultura é o nosso tema, João. Os impactos na economia, no direito, né, os impactos políticos na cultura. E eu queria começar tratando desse momento que a cultura vive desde o início, talvez, do governo Bolsonaro, um pouco antes, dependendo aí da interpretação dos intelectuais que estudam, né? Mas a cultura tem sido relegada, né? Tem sido colocado de lado, até porque a gente vive uma pandemia agora também. Então, uniu uma política que já existia, né, com o momento atual. Talvez a cultura, junto com o turismo, foram um dos setores mais afetados, a gente poderia assim dizer. Mas como é que você está vendo isso aí? Como é que você está assistindo essa troca de cadeiras, por exemplo, aí no Ministério, na Secretaria, na verdade, de Cultura, que é subordinada ao Ministério da Educação, né? Como é que você tem visto esse cenário aí que tem acontecido, João, a nível nacional? Felipe, Suassuna tem mania de falar muito, viu? Então, não, pode quando você quiser, me interrompa. Eu estou aqui, inclusive, vendo aí o pessoal que está participando. Estou olhando para você, olhando aqui para baixo, para ver também as perguntas, as contribuições do pessoal. Sim, eu vou responder tua pergunta, acho uma pergunta fundamental, importantíssima, inclusive, por essa necessidade, eu acho que a gente tem de falar, de se posicionar, que eu acho que é imprescindível na sociedade, independente da formação, do cargo que cada um ocupa, se é na iniciativa privada, se é na iniciativa pública. Eu inaugurei essa semana meu Twitter, eu coloquei algo similar ao que você me perguntou ontem no Twitter. Eu vou chegar na tua pergunta.
Mas como eu disse, o Suassuna fala muito, a gente arrudeia, mas para chegar no foco principal. E aí eu vou te dizer o seguinte, pernambucano, recifense, tem mania de grandeza, né? Tem mania de... Verdade. Onde a gente chega no Brasil e até fora do Brasil, é porque pernambucano se acha o melhor do mundo. Então, até para contextualizar e chegar na tua pergunta, eu comecei a live parabenizando você pelo projeto, pelo seu trabalho, professor qualificado, abrindo debate, começou por direito, mas agora está abrindo dentro das reminiscências do direito, mas também para outra área, como é o caso aqui da cultura, que é totalmente vinculada, por mais que algumas pessoas nem encarem assim, mas como a gente tem essa característica, além da minha formação de advogado, eu sou historiador. Então, sim. em 2 segundos literalmente não vai ser, mas em coisa de 1 ou 2 minutos, vou tentar fazer aqui um retrospecto histórico para chegar nessa mania de grandeza da gente e responder porque o pernambucano tem que estar unido, tem esse quê de resistência. Se a gente for analisar, não é? Quando houve a vinda dos portugueses para cá, erroneamente às vezes falar de descoberta do Brasil, na verdade o Brasil já tinha cultura desde os indígenas, na verdade, os indígenas já faziam cultura. Já existia. Já existia. Eu fui uma vez para uma palestra e ia dizer 500 anos de cultura. É um erro, porque a cultura já existia antes disso. Então, assim, se a gente for pegar do século XVI ao século XX, a gente vê Pernambuco, Recife, como a capitania mais próspera, junto com São Vicente. Isso ajudou na nossa formação, não é? A gente teve uma capitania hereditária, a gente era uma colônia de exploração, questão de cana-de-açúcar, etc. A cana. Então, aí depois a gente já vai para o século XVII, a época da ocupação holandesa. Não é? Mais de 2 décadas os holandeses ocupando aqui o nosso estado. E isso tem características que vão marcar fortemente o que a gente é enquanto povo, enquanto cidade, enquanto estado. Por exemplo, a gente andando, a gente é conhecido no Brasil todo como a cidade das pontes e dos rios. A vinda de Maurício Nassau vem aqui para Pernambuco e traz, inclusive, pintores, pessoas da área da cultura. A gente vai no Instituto Ricardo Brenan, falecido recentemente, um grande mecenas, um patrono das artes, né? Um cara bilionário, era bilionário mesmo pela Forbes, mas que pegou uma parte da sua riqueza para transformar em riqueza imaterial para a população através da ciência, da cultura, do conhecimento. Maurício Nassau aqui traz, por exemplo, Franz Post para retratar a nossa realidade, um pintor. E lá no Instituto Ricardo Brenan, ele é o maior colecionador da pintura de Franz Post. Então a gente tem pontes, diques construídos naquela área, por exemplo, quem vai andar ali pela Rua da Aurora, pelo que a gente conhece como Recife Antigo, Marco Zero, aquelas pontes foram construídas durante esse período holandês. A gente dando um salto no tempo, já que aqui a live a gente tem que abordar vários pontos, mas esse é um ponto que é intrigante, que me inspira, impulsiona muito. A gente vai para a Revolução Pernambucana de 1817. Depois da Revolução Pernambucana de 1817, Confederação do Equador em 1824, Revolução Praieira em 1848. Por que eu cito essas 3 revoluções? Porque essas têm um caráter do povo pernambucano, o povo recifense, como eu disse, libertário, emancipacionista, resistente, esse caráter político-cultural que marca o nosso povo. Ou seja, movimentos pioneiros no Brasil, quando a gente ainda era colônia tentando se tornar independente, quando já estava independente tentando se tornar república. Então veja a formação do nosso povo, por isso que a gente tem essa mania de grandeza e deve ter mesmo. Depois a gente chega, passando mais no tempo, no século XX, a quantidade de intelectuais que Pernambuco e Recife delegaram para o Brasil e para o mundo. A gente pega um Joaquim Nabuco, abolicionista, então falando da questão do escravo, a gente vai para Gilberto Freire, que aí vai analisar como sociólogo a formação do povo brasileiro, mostrando essa pluralidade, a questão do indígena, do africano, do negro africano, mostrando a importância deles, e não como um atraso, como alguns historiadores da época, sociólogos, tentavam encarar. Então, Casagrande Senzala, Sobrados e Mucambos, não é verdade, Felipe? Então, a gente vai para o campo, por exemplo, meu avô também estava nesse campo, o campo da poesia, com um Manuel Bandeira, não é? A gente pode citar outras pessoas do campo da literatura, como João Cabral de Melo Neto, Morte e Vida Severina. Quem mais? Deixa eu pensar. A gente pode citar uma Clarice Lispector, que apesar de não era naturalizada, morou em Recife. Eu acho que ela era ucraniana, mas teve um tempo na infância, na adolescência, morando aqui. Então, ela se considerava brasileira
e pernambucana. Quem mais que a gente pode citar? A gente pode citar um Paulo Freire, não é? Sim. Um Paulo Freire. Todo mundo que estuda a pedagogia mundial, todo mundo que fala em Conhece educação a obra, crítica, claro. inclusiva, fala no Paulo Freire, um Nelson Rodrigues. Então, assim, esse pulo histórico do século XVI para a chegada do século XX, agora a gente entrar na tua pergunta, onde a gente já está vivendo agora em 2020, é para mostrar que a gente tem uma cultura muito forte. Eu costumo dizer que a cultura é a sede da alma e da honra da nação. Então, assim, Tereza me fez uma pergunta na live dela, que a gente abordou a questão cultural também, e aí eu já entro também nessa pergunta para responder a tua, dizendo o seguinte, eu acho que símbolos na vida são importantes. Só os símbolos eles não resolvem determinadas situações, mas até a questão simbólica já é importante. Veja bem, quando a gente tem no início de 2019 a formatação de um governo federal e a gente tem um ministério, até então existia um Ministério da Cultura, e aí esse ministério acaba, já simbolicamente já é uma perda, por si só. Depois disso, a gente vai ver onde vai ser colocado, já que não tem mais o Ministério da Cultura, a gente vai ver onde vai ser colocada essa área da cultura. Disseram que ia ser num lugar, depois na outra, está no lugar, o orçamento está no outro. Você sabe, você também é advogado, professor, mestre, fez mestrado em Lisboa, gestor público também, que foi e que é, porque a gente continua sendo nessa formação, nesse aprendizado. Fica aquele samba do crioulo doido, como se diz. Você está com orçamento no lugar, você está com uma equipe em outro lugar, então não tem planejamento, né, João? Um planejamento eficaz. E aí é colocada, a gente já está, salvo engano, pode ser até que eu erre, se eu estiver errado alguém corrija aí, eu acho que a gente já está no terceiro secretário indicado. A gente teve o primeiro secretário... Que foi o daquela confusão toda lá do vídeo. Que foi exonerado por um apelo, uma divulgação, vamos dizer assim, um enaltecimento do nazismo, uma coisa clara, inclusive com música, trilha sonora vinculada... Todo trejeito, né, ligado todo trejeito, falas replicadas, parafraseando falas da época da Segunda Guerra Mundial, saiu, aí colocou Regina Duarte. Regina Duarte, uma atriz, poderia até cair bem, porque eu acho que é bom estar na área... tinha uma trajetória até... eu acho interessante colocar, eu sempre digo que no poder público não pode ter uma indicação por uma indicação, tem que ter gente que tenha vivência, tenha conhecimento com a área. Na então, pasta, poderia ser até bom ela ser militante da área, atriz, mas a gente viu que declarações totalmente desencontradas, não deixou nenhum trabalho, não dá nem para a gente criticar tanto, porque não dá nem para mensurar. É como se, na Sabe verdade... o que eu senti, João? Ela não é também do setor público. Então, ela é como se fosse colocada, jogada ali pelo nome, sem dar o subsídio necessário para que ela pudesse ter uma gestão o mínimo razoável. Parece inclusive, que foi em uma das entrevistas... né? Exatamente. Inclusive, em uma das entrevistas que ela deu ao Fantástico, ela dizia isso, olha, eu estou tentando trabalhar, né? Eu estou sendo perseguida por uma outra ala que está aqui dentro, que tenta me tirar, né? Mas estou ainda me sentando para poder usar a caneta, começar a trabalhar. Né? Então, a impressão que deu fez, olha, eu vou jogar um nome importante, a namoradinha do Brasil aí, para dar uma visibilidade importante, para dizer que eu estou olhando para a cultura, mas que, na verdade, a namoradinha ficou sem o respaldo para poder governar. E aí, praticamente, ações, né? O desfecho da saída dela, como eu disse, não dá nem para mensurar um trabalho, porque não houve. Na verdade, uma entrevista completamente fora da realidade, querendo justificar o injustificável, né? Questão de tortura da ditadura como algo natural, não é? Tentando colocar como aquela época a gente era nacionalista e tinha coisa boa. Quando você perde o direito de vida e se expressar, gente torturada, gente morta, gente tendo que sair. Daí já, exato. Gente tendo que sair da sua pátria, se exilar, então é algo injustificável. Então sai, e aí foi quando eu disse, aí ontem eu publico no Twitter, que por mais que tentem que a nossa cultura entre numa frias, com licença aqui, do erro de concordância, mas para tentar fazer não digo uma brincadeira, porque não dá para brincar com uma coisa séria, mas aí um trocadilho com o sobrenome e tira Regina Duarte e entra Mário Frias, que não tenho nada contra a pessoa de Mário Frias, ator também. Mas que não demonstra ser uma pessoa que parece estar saindo da namoradinha do Brasil para entrar um namoradinho do Brasil, não no sentido de fazer uma política pública eficaz e eficiente, como deve ser, né?
É verdade, é verdade. Mas vamos ver no que é que vai dar. Eu acho difícil um ambiente conturbado desse. A partir do momento que você colocou a secretaria, ou a cultura enquanto secretaria ligada ao Ministério da Educação, o que acontece lá em cima, que é o que a gente está vendo agora, a saída do Weintraub, toda essa confusão aí que está tendo, afeta embaixo. A linha pública, a linha de administração pública, ela é única. Né? O que tiver embaixo vai ser afetado. Né? Quem já Felipe, trabalhou no serviço público como você, né? Já teve lá na Secretaria da Juventude e tudo mais, se há uma instabilidade em cima do governo, afeta a nossa pasta de qualquer jeito. Né? o nosso debate é sobre cultura, mas claro, tem como pano de fundo, não diria nem pano de fundo, que é uma expressão, mas lado a lado essa questão da pandemia, né, de a gente pensar o ontem, o hoje, esse amanhã próximo, como ensina a história, o próprio Confúcio dizia, né, para prever o futuro tem que se compreender o passado, O passado. O grande filósofo chinês. Se a gente fizer qualquer pesquisa, e agora eu falo como cidadão, não precisa, a gente tem um pouco de conhecimento da máquina pública, eu e você, mas para muita gente está participando aqui, alguns são gestores, podem ter sido gestores, mas para quem não é, se a gente fizer qualquer pesquisa quantitativa e qualificativa, qualitativa, como se chama, 3 áreas vão ser faladas: segurança, não é? Segurança pública, Indiscutível. educação e saúde. Em saúde. Essas 3 áreas no governo federal já foram mudados os respectivos ministros. Os países que combateram, estão combatendo a pandemia de forma a contento, vamos dizer assim, são países que estão tendo unidade nacional, independente Sim. independente de coloração partidária, de Verdade. ideologia, tem que ter uma unidade nacional, tem que ter um diálogo. Então, a gente viu o ministro Sérgio Moro saiu, Segurança Pública. A gente teve ministro da Educação, que inclusive era estrangeiro. Sim. A gente tem um ministro da Educação estrangeiro que passou pouco tempo, acho que coisa de 4 meses, e saiu, não conhecia nem o nosso primeiro bem cultural. Qual é o nosso primeiro bem cultural? A língua pátria. Aí entrou o Abraham Weintraub, eu não sei nem pronunciar o nome, que apesar de brasileiro também não dominava muito a língua portuguesa, de acordo com o que ele falava nas entrevistas e as publicações em rede social também. E aí na área da saúde, que a gente está vivendo essa pandemia, um momento inédito no sentido negativo mundial. A gente pode remeter à peste negra na época da Idade Média, pode remeter à gripe espanhola em 1919, né, pós Primeira Guerra Mundial. E agora, com toda a evolução da ciência, da tecnologia, a gente não tem uma imunização, que é uma vacina, e a gente não tem um tratamento ainda, um protocolo pronto, acabado, estabelecido, que é o remédio. Então a gente não tem nenhuma das duas coisas. E a gente não tem ministro da saúde, né? Já tivemos 2 ministros da saúde e agora é um cargo vacante, é um cargo que está um interino. Então, assim, por que eu estou fazendo esse paralelo todo? Dizer assim, mas o debate não era cultura? Mas por que eu estou fazendo esse paralelo? Porque cultura é educação, cultura é saúde, cultura é segurança pública. Quando você funde cultura com educação nas escolas críticas, sustentáveis, inclusivas, trazendo uma educação pública de qualidade, é educação. Quando você tem uma cultura pulsante, viva, isso é saúde, porque as pessoas vão ter fonte de renda, vão ter emprego, consequentemente vão ter menos adoecimentos, então é saúde também. É segurança pública, porque é prevenção social. Muito melhor do que gastar dinheiro combatendo. Você conhece bem Raul Jungmann, que já esteve no Ministério, ele dizia isso também. A política preventiva é muito mais eficiente, se gasta menos e o resultado é muito maior. Cultura é segurança pública também. Por que eu estou querendo fazer esse preâmbulo, esse paralelo? Para dizer, eu já vi algumas pessoas dizendo, não, mas cultura é uma coisa de segundo plano. Não, enquanto a gente pensar isso, a gente está dando passo atrás na nossa civilização em relação às outras civilizações. Por isso que eu quis fazer esse paralelo do século XVI até chegar agora, onde a gente está em 2020. Porque cultura é tudo. Cultura não é só para quem faz cultura, não é verdade? Cultura é para quem consome cultura e por tudo que a gente internaliza. Nós só temos uma visão, João, você fez muito bem, resgatou lá atrás, porque nós só temos uma visão da importância da cultura quando a gente resgata, né? Quando a gente traz, como você fez, você foi lá no século XVII, desde os holandeses, para explicar o nosso sentimento e depois como é que esse sentimento foi expressado na literatura. Hoje. E como ele marcou, né?
acho que especialmente para a gente aqui, para quem está assistindo, do século XX para cá. Né? Gilberto Freire, Joaquim Nabuco, Ariano Suassuna, né? Clarice Lispector, que esteve aqui, como você bem falou. Né? Então, eu acho que deu para a gente dar uma introduzida muito boa aí e resvalando no problema que hoje a gente tem, né? Para perceber o quanto há de importante aí na gestão da cultura. Inclusive, João, nós temos uma PL, né, lá na Câmara, passou pelo Senado, número 1075, não foi isso? A Lei de Emergência Cultural. Você está sabendo como é que ela se opera? Se o pessoal já está recebendo, os artistas já estão tendo acesso a isso aí, como é que anda? Eu tô acompanhando, ela está sendo chamada de Lei Aldir Blanc, né? Sim. Um compositor e cronista carioca, né? Músico, né? Exatamente, que faleceu, infelizmente, também foi uma dessas vítimas do Covid-19, da pandemia. Então, ele faleceu já no transcurso dessa pandemia e é uma forma de justa homenagem, já que é uma lei vinculada à cultura. Eu estou acompanhando como cidadão, né, como pessoa entusiasta, militante da área da cultura, né, porque, como você disse, ela foi votada na Câmara, no Senado, por unanimidade, inclusive. Se eu não me engano, eu estou participando de uns 3 grupos, na verdade, 2 que já são grupos da cultura que eu participo, e um que foi criado com esse objetivo específico. E ela está esperando, salvo engano, eu queria até que o pessoal ajudasse aí também, se alguém souber ou pesquisar, dá um Google aí. Ela está esperando a sanção ainda do Executivo, ou seja, do governo federal, da presidência da República. Eu acho que ela está esperando ainda a sanção. Agora é uma lei interessante, porque já existia aquele fundo, já tinha aquele valor, então não está tirando nenhum lugar. Pode chegar até 3 bilhões. E aí vai ajudar tanto diretamente artistas, pessoas físicas, quanto equipamentos, espaços de cultura, não é? Então seria uma forma importante durante esse período de corona para ajudar. Muita gente perdeu sua fonte de renda, perdeu sua capacidade. E diga-se de passagem, viu, João? Foi um projeto de lei do Legislativo, Câmara dos Deputados. Não foi uma MP que veio lá do Poder Executivo para ser aprovada no Congresso, tá? Foi uma proposição dos próprios deputados. Inclusive, a classe artística aqui em Pernambuco, por exemplo, no fim agora de maio, estava toda movimentada, pressionando os parlamentares para votarem a favor. Perfeito. Então, não foi uma medida articulada pelo governo federal, veio do Poder Legislativo, não é isso? Veio do Poder Legislativo, foram apensados alguns outros pontos ligados à cultura e se fundiram para ficar nesse projeto de lei único, né, o 1075 de 2020, isso. Como você citou, inclusive de um deputado, teve um deputado daqui de Pernambuco, Tadeu Alencar, né, já que ele faz parte da frente ligada ao cinema, né? Ontem, inclusive, foi comemorado o Dia do Cinema Brasileiro, né? Do nosso cinema nacional. Fiz questão de fazer algumas... Inclusive, você fez uma postagem lá, interessantíssima. Fiz duas. Foi. Eu fiz uma mais cedo, enaltecendo o Auto da Compadecida, né? Escrito... Desculpa, deu uma falhazinha aí, porque eu vi que a bateria... Agora voltou. Estava fraca, mas voltou, né? Pronto, qualquer coisa eu boto o carregador. Em 1955, uma peça escrita em 1955, adaptada 3 vezes, né, para o cinema. Em 1968, tivemos A Compadecida primeira, depois na década de 80, os Trapalhões adaptaram, os Trapalhões no Auto da Compadecida. No Auto da Compadecida, eu lembro. E depois aquela microsérie que depois foi editada, fundida, e virou um filme que foi Guel Arraes que dirigiu. Aí teve... Passou um dia desse, né? Foi 20 anos. 20 anos, fizeram a comemoração Auto da Compadecida 20 anos depois. Aí foi de 99 para 2000, com Matheus Nastegali fazendo João Grilo e Chicó de Celton Mello. Essa foi a minha primeira postagem. A segunda foi já de noite. Eu adoro filme, eu cheguei a pensar em fazer cinema, Felipe. Quando eu era do antigo científico, que hoje é ensino médio. E aí o pessoal começou a mandar zap para mim, rapaz, aproveita que é dia do cinema brasileiro, me dá umas dicas. Aí eu disse, olha, em vez de dizer individualmente por direct de Instagram ou Zap, deixa eu fazer então um arcabouço ali, colocar uns 10 a 15 filmes. Aí coloquei filmes brasileiros. Foi esse que eu vi. Pronto, aí tá lá, para quem quiser olhar no Instagram, coloquei
dos mais variados gêneros. Aí tem Lavoura Arcaica, Cidade de Deus, Deus e o Diabo na Terra do Sol. Tem de 10 a 15 filmes lá, eu acho que vale a pena o pessoal dar uma olhada. Então eu dizia esse Tadeu, como faz parte dessa área na Câmara, ele colocou um dos projetos, pensou para se tornar esse projeto de lei único, o PL, o 1075, dessa questão do audiovisual também. E como eu disse que a gente é bairrista, tem esse lado megalomaníaco do bem, o cinema nacional está crescendo exponencialmente e, sobretudo, dentro do cinema nacional, o cinema pernambucano. Né? A gente fala de um Cláudio Assis, de um Lírio Ferreira e agora do nosso Kleber Mendonça Filho, de O Som ao Redor. Som ao Redor, Aquários, né? Recife Frio, Aquários, Bacurau, tem muita coisa boa. Exatamente. Bem lembrado aí o Dia do Cinema ontem, né? E que é uma área também que está sofrendo um bocado nesse período, que coliga aí o baque da pandemia e a política que já vem sendo adotada há algum tempo aí, né? João, São João, né? Vamos para a economia, que também é um dos temas que a gente ia tratar aqui. Antes disso, eu queria até cumprimentar o pessoal que está aqui. A diretora da Fafiri, tá? Tem cadeira cativa aqui, orgulho nosso. Irmã Maria das Graças Soares está aqui conosco. Um beijo grande, um abraço grande, né? Está aqui também, olha, Dona Ida de Timbaúba. Viu? Deixa eu só interromper para dizer, minha irmã é formada na Fafiri em psicologia. Psicologia. Mandar um abraço aí, uma instituição de extrema qualidade. Vai completar 80 anos no próximo ano, viu? Temos aqui, olha, o George Sampaio, vereador lá de Salgueiro, grande amigo aqui, dando alô. Temos também aqui o Willa Carla de Caruaru, aluna. Temos aqui também Rodrigo Ferreira, está aqui conosco, amigo nosso. Jorge Mário, lá de Jupi, está aqui com a gente também. Tem o Ricardo Lustosa, aqui do GERE Recife. Um abraço grande. Tem um pessoal aqui acompanhando, queria mandar um abraço aí para todos vocês e vamos continuar. Né? Olha, eu falei do São João, né? A gente se propôs também aqui a falar de economia, falamos dos direitos, aí um pouquinho da PL, né? O que está sendo discutido aí no campo legislativo, mas vamos para o nosso quintal aqui, que é o que está sofrendo bastante agora com a ausência das festas juninas. Eu estava vendo os dados aqui, João. Caruaru e Campina Grande, tá? As duas movimentam, em média, 500 milhões durante o período junino. Só Caruaru são 6 mil empregos indiretos, né? Durante o período de São João, que aí é o mês de junho e tudo, né? Tanto Caruaru quanto Campina Grande. Então, estamos aí com um baque grande, porque Caruaru anunciou um adiamento, mas que também não sabe se vai acontecer, porque o adiamento foi para setembro, e setembro ainda continua muito cedo para acessar a questão do isolamento social. Né? Como é que você tem visto esse cenário aí, João? O impacto, você tem contato com algum artista que tem passado, tem tentado se inovar aí? Porque, na verdade, é uma reinvenção também do setor artístico, né, que está agora nas lives. Eu estou vendo aí que hoje, inclusive, foi anunciado várias lives dos cantores forrozeiros, aí Alcimar, tantos outros, para esses dias que antecedem o São João. Como é que está sendo encarado isso aí? Você tem visto alguma coisa? Eu tenho visto, eu participo também, porque além de fazer parte desses grupos, como eu disse, a gente tenta ser uma voz ativa nessa pauta. Eu cuido dessa questão ligada ao meu avô, né? Então, como meu avô é criador de obras literárias, por exemplo, no mercado literário especificamente, para chegar nos outros, como você perguntou, terminou que teve um acréscimo. As pessoas estão mais tempo em casa, algumas com trabalho presencial, mas muitas também trabalhando remotamente, em home office, então as pessoas estão comprando mais livro. Então essa parte cresceu, não foi tão afetada. Mas, por exemplo, a partir da obra do meu avô, vem a questão de filme. A gente tem um filme para ser lançado agora baseado... Isso aí, né? Suspendeu tudo. Nas histórias das aulas de espetáculo dele. Não é? Esse filme, salvo engano, estava previsto, mas tem questão de produção, de colocar na grade cinema, mas parece que ia sair em maio. E aí, obviamente, não pôde sair. Então isso já afeta a música, como é o caso que você está falando, as festas, os festivais, os ciclos, obviamente se alteraram. São João, a gente tem, por exemplo, nessa época do ano que está chegando, o FIG, o Festival de Inverno de Garanhuns. Sim, agora em julho. Julho também, que não é música, mas, por exemplo, uma feira que eu
praticamente vou Taquaritinga. todos os dias. A FENEARTE, né, que FENEARTE. movimenta fortemente a economia. Estou trazendo para o plano local. São questões que não tinha como se prever, porque essa pandemia afetou a nós todos. Mas o que é que eu tenho também defendido, Felipe? A gente tem que saber lidar com esse momento que a gente está vivendo, mas, sobretudo, se preparar para possíveis momentos similares a esse nosso. Ninguém deseja, ninguém quer, mas, por exemplo, a gente já teve outros momentos, como, por exemplo, de dengue, do Zika vírus, tivemos da H1N1, mais pontuais. A pandemia, como eu estou dizendo, está nivelando o mundo como um todo, né? Numa dificuldade que é de nós todos. Isso vai alterar a questão dos intercâmbios entre os países, do estabelecimento das fronteiras, a questão comercial como um todo. Mas a gente tem que estar preparado que, Deus me livre, venha acontecer um Covid-20. Não é? A gente está vivendo Maria, o Covid-19. É Como é que a gente e há pode esse perigo, né? Sempre há. Então, como é que a gente tem que estar preparado? Como meu avô brincava, a gente não pode ser nem otimista, nem pessimista. A gente tem que ser realista e esperançoso. Eu tento ser um realista e esperançoso. Eu acho que o otimista tende a ser uma pessoa meio ingênua. O pessimista é aquela pessoa chata, que puxa a gente para baixo. O realista esperançoso, ele tem um senso da realidade e tenta buscar soluções, que é o que eu tento na minha vida. Eu gosto muito de conversar, gosto muito de dialogar, mas eu gosto muito de coisa prática, objetiva. Dessa conversa da gente hoje, o que é que pode vir? O que é que pode tirar de forma concreta dessa conversa? Então, assim, a gente está numa live. Vamos começar por esse ponto de partida. Uso da tecnologia. Uso da tecnologia. Artistas que antes gastavam tempo, recurso, transportando para poder fazer shows, hoje você pode fazer dentro de casa, do mesmo jeito que a gente está fazendo. Não precisa de muito recurso. Você pega um equipamento de filme, um celular aqui, não precisa de gente, até para uma pessoa não passar possivelmente um vírus para outra, e faz. Você coloca o nome da empresa ali, tem patrocínio. O consumidor aproveita também no seu respectivo lar. Não é dizer que não vai ter mais show, não vai ter mais, não vão ter mais festivais. É a reinvenção, né? É a reinvenção, é se adaptar. Eu fiz uma live, eu tenho tocado muito nesse ponto da inovação. As minhas 2 últimas lives, cada uma no seu aspecto, eu tratei de inovação, de criatividade. A quinta live, eu fiz 6, né? Anteontem eu fiz a sexta, mas a quinta live foi com o Gustavo Moreira Maia, que é pernambucano, mas está morando há 6, 7 anos em São Paulo. Ele é criador do Colab, aquela ferramenta cidadã, que a pessoa pode opinar, cobrar, pedir para o governo fazer tal coisa, a prefeitura fazer tal coisa, exatamente nessa tônica da inovação. Ele disse, João, isso quando a gente fez o Colab em 2013, era algo impensável. Inclusive, eles chegaram a ser criticados. Hoje, o Colab, se você pensar com a cabeça de hoje, você diz, oxe, que ferramenta... Um mecanismo de cidadania, de exercício da cidadania. Se a gente pensar hoje, você assim, talvez seja uma ferramenta, entre aspas, óbvia, não. Mas em 2013, e com todo... Pensar nisso é verdade. Toda a evolução que ela teve foi algo precursor, pioneiro. A sexta live que eu fiz na quinta foi a questão da inovação e da criatividade com olhar para a habitação, Felipe. Sim. E aí você veja, questões que antes eram impensáveis na habitação, agora vão ter que fazer parte da nossa realidade. Questões, inclusive, que antes a gente pensava meramente no hospital, nasquelas questões de higienização, de cuidado com a saúde. Hoje a gente vai ter que ter isso nas empresas, nos órgãos públicos, nos prédios. E aqui eu não falo para quem é mais favorecido, classe média alta, milionários, não. Eu falo, por exemplo, a lei da oferta e da procura. Quando a demanda aumenta, a necessidade aumenta, naturalmente aquele preço tem que abaixar. Sim. Uma pessoa estava participando da live e disse assim, e os prédios com leitor de íris, de leitor óptico? Se a gente falasse isso há meses atrás, nem anos, ninguém acreditava. Parecia coisa de filme de ficção científica. Verdade. Mas hoje talvez seja algo natural. Todos os lugares que eu estou indo, tem aquele totem, você aperta com o pé e sai o álcool em gel. Para mim, pegar no álcool em gel. Então, assim, isso a gente tem que pensar na questão da cultura. A gente tem que pensar a cultura pela dimensão criativa, obviamente cultural, é até uma obviedade, mas também pensar a cultura nos ganhos sociais e econômicos. Eu sei que existem algumas pessoas que só vão dar devida importância à cultura se olhar para o lado econômico. Mas como é importante também se olhar, é o que eu sempre digo. Eu fiz essa questão do bairrismo nosso pernambucano, recifense, mas a gente tem que olhar a questão da cultura como a economia da cultura, a economia criativa. Pernambuco é um polo de economia criativa, a economia criativa para o mundo, Felipe. Verdade. A gente fala do Porto Digital, do César, isso é cultura. Isso é cultura. Você for pegar os setores, as possibilidades dentro da economia criativa, você tem mais de 20.
É verdade. artesanato, design, publicidade. A confecção, né? Confecção, Caruaru, arquitetura. Por exemplo, Santa Cruz, do Capibaribe, né? Você tem ali no, Então, no o que é que eu tenho defendido para te responder? O uso da tecnologia e democratização do acesso. Eu tenho um projeto que, na verdade, eu já fazia isso, vamos dizer assim, livremente como cidadão, por gostar. Depois eu só fiz dar um nome, aquela história, você tem um filho, mas não tem o nome do filho ainda, então eu só fiz sistematizar. O pessoal começava a dizer, João, gostando das tuas idas de fim de semana, que tu filma, aqueles stories que tu faz nos locais, nos festivais, nas questões de circo, de artesanato, tenta compilar isso. Aí eu só dei um nome, se chama Lugares para Viver o Recife. Aí depois eu achei que ficou grande, eu mudei o nomezinho Lugares, eu deixei menor, aí ficou Viver o Recife. Tá lá nos meus favoritos aqui do Instagram, tem vários favoritos, que é o quê? O que é que eu comecei a fazer nesse Viver o Recife? Claro que eu dei uma pausa no início de março, no Viver o Recife. Sim. Mas eu tenho Viver o Recife desde que os stories eram stories. Eu só fui depois procurar e fui compilar lá. Arrumar, né? Deixar Arrumar. O que é que eu vi muito, Felipe, no Viver o Recife? Nessas minhas idas, como pai, como marido, porque eu levo Maria Júlia para alguns, minha filha vai fazer 2 anos agora, dia 28 de junho, Gabi vai comigo, minha avó, Dona Zélia, terceira idade, envelhecimento ativo. E ela tá bem, também, de saúde? Tá ótima, tá ótima, tá bem. Dona Zélia vai comigo, amigos. Então a gente vai para os espaços, viver os espaços públicos. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque isso é cultura. Antigamente a gente só ia estar no lugar fechado, enclausurado, sem circulação natural. Verdade, você pensar na Praça de Casa Forte, você pensar no Parque da Jaqueira, no Parque Santana, no Jardim do Baobá. Isso é democratizar a cultura. Democratizar e locais onde a cultura, onde eu digo, mais pulsa, mais é viva, que são as comunidades e os locais periféricos. Sim. Então, o que é que eu tenho dito? A partir do Viver o Recife, eu ia lá, ia como cidadão, mas com aquele ouvido aberto também como gestor público. Claro. E aí tentando captar ideias, que eu acho que isso é retado. Vendo, vamos dizer assim, onde é que o cara aperta de cada um que ali faz. Então, eu fui para a Academia Pernambucana de Letras, um festival de artesanato. O pessoal, rapaz, é caro porque tem que fazer o nosso standzinho, é difícil montar, então o que a gente vende, às vezes empata naquele fim de semana. Eu disse, e por que vale a pena sempre voltar? Não, porque aí a gente faz o nome rodar e aí você tem encomenda para o ano todo. Então, o que é que eu tenho defendido, Felipe, a partir do Viver o Recife? Um projeto que eu tenho chamado, que o projeto não é meu, o projeto pode ser teu, pode ser da galera que está participando, pode ser da sociedade recifense, pernambucana e brasileira como um todo. Chama Cultura em Movimento. Qual é a sacada do Cultura em Movimento? A gente utilizar esses espaços públicos, como eu citei algumas praças, parques, dentro de comunidade que já tem essa efervescência cultural, mas o poder público, junto com a iniciativa privada, dar as mãos e fazer essa economia criativa rodar. Porque essas pessoas vão ter fonte de renda. Então é um ciclo que todo mundo ganha. Ganha a empresa que incentiva ali, pode ter dedução de imposto. O nome vai rodar, a questão da responsabilidade social. Aquece a economia individual. Gera emprego, gera renda. Aquele produtor vai ter algo que não vai ficar restrito a um período do ano, a um período do mês, a um período da semana. É algo, inclusive, permanente e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, feito um circo que roda. Você pode fazer ao mesmo tempo em 3, 4, 5, 6 lugares, como também sair rodando nos lugares. Sim, itinerante. O Cultura em Movimento é isso. Então, você colocar cinema junto com teatro, com grafitagem, com capoeira, com artesanato, com tudo, entendeu? Com música, que foi sua pergunta. Excelente, João. Isso aí é pensar com vanguarda, né, rapaz? É pensar na cultura olhando para frente. Eu acho que o nosso papel enquanto cidadãos é esse aí. E você falou bem, ter o olhar, como o ouvido, melhor dizendo, como gestor público é importantíssimo para poder, porque o gestor público e a política de verdade é justamente o mecanismo de tornar ideias como essa realidade, vencendo a burocracia, vencendo os entraves eleitorais e administrativos. Felipe, isso que você diz é perfeito. Porque, veja, eu, quando entrei na gestão pública, eu vim entrar em 2015, né, como secretário executivo de Criança e Juventude do Estado. E a política pública de criança, adolescência e juventude, por si só, ela é transversal. E é claro, eu olhava para todos, até porque a gente retomou o Conselho Estadual de Juventude, que estava parado há uns 3, 4 anos. Mas, claro, a gente trouxe muito pela questão cultural também. Porque, como eu disse, como a questão
da cultura está em tudo, eu estava atingindo todas as áreas, querendo ou não querendo. Eu imagino. E aí, quando eu entrei, isso veio muito também pelo trabalho que eu fiz em 2014, eu fui convidado por algumas pessoas para ser o coordenador do plano de governo de cultura e juventude do então candidato se tornou governador Paulo Câmara. Sim. E eu fui rodar o Estado, velho. Eu fui rodar o Estado porque não era eu, fruto só das minhas ideias, que ia pegar um papel e sistematizar o que eu achava que era importante. Eu tinha que ir para os mais variados aspectos, para as mais variadas regiões, as mais variadas faixas etárias. E nas pontas, né? Como a gente chama. Nas pontas, os mais variados campos da juventude, da cultura, para escutar. E aí, claro, e depois você vai fazendo um filtro, vai fazendo um encontro. E aqui, desculpa, travou é para interligar porque eu tô com 10% de bateria, porque eu estava na reunião antes de começar a live. Aí ele apita para avisar, mais dá. Viu, João? O papo está excelente, mas a gente tem pouco tempo agora. Temos pouco menos de 10 minutos. É o tempo que minha bateria aguenta. Pronto, veja só. Falamos muito do Recife agora. Você falou dos projetos aí, Recife em movimento e tal, excelente. E a eleição? Eu sei que a gente está na pandemia, vai vir... Tem muitos outros assuntos importantes na frente, a gente sabe disso. Né? Mas a eleição será inevitável. Inclusive, o Barroso já disse aí, que é o presidente do TSE, que a previsão para a eleição é fins de novembro, começo de dezembro. Né? Eu acho que até essa semana devem estar definindo isso aí. Você também já foi candidato, assim como eu, mas foi a deputado estadual, né? Eu fui a vereança aqui do Recife. Tem projeto para a eleição desse ano? Como é que está o teu desenho eleitoral aí, o teu projeto pessoal? Foi bom, foi muito boa a tua pergunta, Felipe, porque antes da bateria anunciar ali, eu tive que cutucar aqui, deu uma travadinha. Era exatamente esse aspecto que eu ia falar e você complementou com essa pergunta mais específica. Quando eu fui fazer esse plano de governo, com essa escuta, e depois com o convite para entrar na gestão em 2015, eu confesso que eu avaliei muito. Uma coisa era pontualmente ajudar no plano de governo, como eu já ajudava nas eleições como cidadão, mas eu era e sou advogado e historiador, não é verdade? Quando eu recebi o convite, aí eu parei assim, travei, como diz o ditado, assim, rapaz, será que vale a pena entrar na gestão? Porque a gente sabe, inclusive, quando tive esse convite, eu parei e eu disse, eu vou ter que internalizar, pensar antes de responder, eu não respondi, de bate e pronto, fui conversar com amigos e familiares. E aí muita gente disse, rapaz, tu uma pessoa tão boa vai entrar nisso. E muitas pessoas disseram, acho importante você entrar porque você é uma pessoa boa. Quando eu fui dar resposta, e até botei nas redes sociais, dizendo que eu tinha aceitado o convite, entrar em 2015 para ser secretário, né? Eu respondi exatamente isso. Se os argumentos para o sim e para o não são, mas rapaz, uma pessoa boa, é porque eu acho que a gente deve entrar. Eu acho que em qualquer ambiente profissional, a gente não pode fechar as portas para a gente que tem formação, que é bem intencionada. Por isso, também, que quando eu tive o convite para ser candidato, eu fiz a mesma autorreflexão e fiquei com medo, confesso a você. Porque muita gente é colocado na vala comum. E o ambiente não ajuda, não incentiva. O ambiente não ajuda. Eu sou isso aos alunos, muito aluno querendo ser candidato, principalmente o pessoal do Caruaru, querendo ser candidato a vereador em suas respectivas cidades. Eu digo, vá, você não tem o que perder agora, né? Use as redes sociais e meta a cara aí, porque a gente está precisando de gente com boas intenções, né? Querendo fazer. Eu acho que essa possibilidade, como a gente está fazendo agora, das redes sociais, como eu falei da democratização do acesso à cultura, a democratização como um todo. Eu sou um cara de classe média. Eu não dependo da política, nem vivo da política, mas eu sou uma pessoa de classe média. E a gente sabe que a gente vive uma crise de representatividade e, como eu disse, termina que muita gente é colocada, quase todo mundo na vala comum. E as redes sociais podem ser uma grande amiga, mas uma grande inimiga. Porque tem muita gente que se esconde sob o manto do anonimato, do fake que está sendo difundido. Então, assim, você foi candidato. Eu acompanhei sua candidatura, talvez você nem saiba, mas eu acompanhei através de grupos em comum, que a gente participa, como o próprio Juventude Pernambucana, eu via seus vídeos. Por causa disso, eu fiquei curioso para ver. Você não teve, vamos dizer assim, você não logrou êxito eleitoralmente, você não foi eleito. Então, naturalmente, não logrou êxito eleitoralmente, mas você teve uma vitória política. O que é que eu quero dizer? A diferença da vitória política eleitoral. Quando você coloca ideias, quando caminhos são abertos, maior do que entrou. Quando você sai maior, quando as portas não são fechadas. Eu já vi gente ganhar a eleição, mas não poder andar na rua depois.
com medo verdade. do povo, porque falou mentira, porque prometeu coisa que não cumpriu, porque fez jogo de puxa e cola, troca-troca. Então, assim, você teve uma vitória política. O certo, e aí chegando na minha eleição em 18, para chegar em 2020, é pessoas com esse aspecto, com essa clarividência, com essa formação, terem vitórias políticas e eleitorais, ter os dois. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, razão. casar, não é verdade? Então, assim, sendo muito sincero, muita gente tem falado para eu ser candidato esse ano. Eu não decidi essa candidatura. Eu sei que político costuma ensaboar muito e não responder, mas eu não sou assim. Quem me conhece sabe que eu sou muito preto no branco, inclusive tem gente que diz que eu falo muito e muito transparente, e que não é para ser assim. Mas, assim, eu acho que a gente primeiro tem que passar essa situação que a gente está vivendo, se não passar, aprender a conviver com ela, não é? Eu tenho uma filha que vai fazer 2 anos agora, como eu disse, Maria Júlia, no final de junho, dia 28. Né, Maria Zélia, que eu estou homenageando minha avó, vai nascer em novembro, minha segunda filha. Estou muito preocupado com a situação da sociedade recifense, pernambucana, brasileira. Claro, não é um egoísmo, mas é uma realidade de todos nós. A gente tem a preocupação com nossos amigos e familiares. Eu acho que se tiver eleição esse ano, no período que for, ou no início do ano que vem, ou se postergar o mandato para 2022, que a gente faça da melhor forma e da melhor maneira possível. E que a população, pelas dificuldades que esteja vivendo, utilize essas dificuldades, sobretudo para perceber a importância da política. Porque a pandemia, como igualou a nós todos, também levou muita gente, amigos meus, que, não, entre aspas, vamos dizer assim, acham que não precisam da política, médicos, advogados, a pensar empresários, politicamente. a pensar politicamente. Eu nunca debati tanto e de forma tão positiva em rede social, Instagram, Facebook, Twitter, etc., política, porque estou dizendo, agora estou vendo a importância do poder público, porque direta e indiretamente, nos mais variados aspectos, influenciam na nossa vida, na nossa missão. Então, assim, eu acho que a gente tem que contribuir, Felipe, independente de eleição, de ser candidato, de mandato eletivo, eu faço o que me coloca para frente, como eu digo, é o sonho que coloca a gente para frente. Eu faço isso porque eu gosto, porque me faz bem e porque eu acho que é necessário. Mas, João, excelente, gostei de papear aqui com você, gostei de suas intenções, eu acho que a gente está precisando de pessoas assim, né? Bem intencionadas. Eu costumava dizer que política não é profissão, e de fato não é. Política é passagem. Você tem sua profissão, é professor, ok, siga, faça com muito carinho, com atenção. É historiador, é advogado, corra, vá lá. Mas não faça do ambiente público um caminho fixo. Porque aí você vai fazer tudo para estar ali. E a gente tem que ter aquilo como passagem, como contribuição. Né? É algo de espírito público e não de mercado financeiro ou mercado de profissão. Não é verdade? Isso é importantíssimo. Eu acho que a gente hoje saiu de cultura no âmbito geral, falamos de cultura nacional, cultura regional com São João, a PL, a questão jurídica, os impactos jurídicos disso aí, e econômicos também para a população. Fizemos um traçado aí sobre os projetos pessoais. Acho que foi proveitoso, João. Acho que o pessoal que compareceu aqui foi brindado com um papo interessantíssimo. Né? E queria agradecer a você, viu, pela disponibilidade, pela humildade e simplicidade em estar aqui batendo um papo, 1 hora de um sábado, numa pandemia, não é brincadeira. Né? Um abração a você, a sua família e a todos os seguidores seus que ajudaram a gente aqui. Viu? O cronômetro já disparou aí, eu não sei quanto tempo a gente tem. 1 minuto e meio. Um minuto e meio. Então, Felipe, agradecer demais. Um debate qualificado, com uma pessoa sensível, com formação. Quando eu digo não é só formação acadêmica, mas formação de vida, não é, de valores. Sempre é bom. Eu gosto disso, eu gosto de conversar. Eu acho que a gente só constrói as coisas conjuntamente. Quando eu falei de história e direito, era exatamente nesse sentido. A gente ensinar e transmitir conhecimento e aprender. Direito é mediar conflitos, pacificação, harmonização das relações. Gestão pública é você fazer tudo isso em menos tempo e alcançando mais gente. Então eu tento fazer tudo, podendo fazer tudo conjuntamente. Como você disse, gestão pública é passagem, é ter um cargo ou não para fazer aquilo. O resto é o que a gente faz que nos impulsiona. Eu acho que a gente tem que fazer isso junto. Saiba que você conta comigo, sua audiência qualificada, vi muita gente falando aí, e vamos construir muita coisa junta. Eu acho que nossa geração tem que dar, sobretudo, essas mãos. A gente tem a mesma idade, tem muitas similaridades,
e muita gente que participou aqui, eu tenho certeza também, seus alunos, seus amigos, meus amigos, familiares, vamos fazer muita coisa porque nosso povo pede, clama e precisa. Abraço para todo mundo, saúde e paz. Valeu, felicidade, João. Um abraço, obrigado. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Até terça.